Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A televisão brasileira já é vista na África há algum tempo. Globo, Record e mais recentemente a TV Brasil estão lá através dos seus canais internacionais. Novelas e telejornais têm boa audiência. Mas no sentido inverso, a África não tem muito espaço na TV brasileira. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre o Brasil na África e a África no Brasil através da TV. Aqui com os nossos convidados, a professora Leila Maria Hernandes, professora da História da África da Universidade de São Paulo. Maurício Waldman, antropólogo do Centro de Estudos Africanos da USP. E Aline Midley, repórter da TV Bandeirantes e da série Nova África. Muito obrigado, Leila, Maurício, Aline, por terem aqui aceito o convite para conversarmos sobre a África na televisão. Antes da gente começar a conversa, nós vamos assistir uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Estas imagens são facilmente associadas ao continente africano. Exibir a miséria, a pobreza, a fome é resumir 54 países a um estereótipo, retrato da dominação colonial que perdurou por séculos. As grandes empresas jornalísticas dificilmente mantêm um correspondente na África. Em ocasiões especiais, a cobertura se intensifica, como no caso das revoltas que depuseram os governos do Egito e da Líbia. Na época da última Copa do Mundo, muitos brasileiros descobriram a África do Sul. Viram pela TV um país moderno, capaz de erguer grandes estádios para o espetáculo futebolístico. Fora isso, quando a África tem espaço na nossa televisão? Muito pouco. Exceção é a série de documentários Nova África, que a cada edição apresenta um país diferente. Em outros canais não há muito espaço para ir além. O que se encontra são vídeos sobre a vida selvagem, que reforçam a ideia de que a África é uma grande savana, habitat de várias espécies de animais. No entanto, a TV não nos informa, por exemplo, sobre Angola e os seus elevados índices de crescimento econômico. Nos países africanos de língua portuguesa, as novelas e até o Campeonato Brasileiro de Futebol fazem muito sucesso. Porém, o caminho inverso ainda não foi feito. A cultura e a diversidade do continente são vistas, quando muito, como curiosidades exóticas por aqui. Aline, nós mencionamos aqui no VT do Abertura o programa Nova África. Você foi a repórter do programa, você viajou por vários países. Mais de 10 países. Mais de 10 países da África. E nós falamos aqui no VT também da dificuldade da presença da África na nossa televisão. Eu acho que o Nova África foi uma exceção à regra. Eu queria saber de você qual foi a repercussão, né? Porque a gente viu os programas, acompanhou, aliás, um trabalho brilhante de toda a equipe. Mas queria saber o resultado disso. Você tem alguma possibilidade de fazer uma avaliação mesmo do que representou esse programa para a televisão brasileira? Eu afirmo assim, sem nenhuma dúvida, que o Nova África foi o primeiro programa até hoje que conseguiu trazer um olhar sobre a África, sobre a perspectiva dos africanos. Então, a gente deixou que os africanos falassem, a gente tirou os estereótipos que já existem há tanto tempo, que a gente aprende na escola e vai reproduzindo ao longo de uma vida inteira. Então eu percebi que aqui no Brasil havia uma lacuna. Pessoas interessadas em África, que tinham que procurar um livro, como o da Leila, ou procurar uma bibliografia em língua estrangeira para poder conhecer a África. Então, eu acho que o programa da série da TV Brasil, na verdade, mostrou que a África existe, que ela é diversa e que existem lá africanos, pessoas que querem falar, querem ser ouvidas. E se isso acontecer, tudo isso que a gente construiu ao longo desse tempo todo, em relação à visão que a gente tem da África, vai se quebrando, né? Então eu senti que as pessoas me ligavam, escreviam, nossa, mas eu não sabia que tinha celular lá, as pessoas conversam no celular, as pessoas, nossa, se mandam mensagens, nossa, mas tem shopping. Quer dizer, então, perguntas assim que eu nem conseguia recriminar muito, né? Porque eu sabia que a origem delas era de um desconhecimento que a gente vai criando ao longo de muito tempo, de educação que é falha no Brasil, né? Então eu percebi que havia aqui um público carente, interessado em África, e eu acho que a TV é o maior meio de comunicação para isso. Quer dizer, não foi exagero a gente dizer no VT que muita gente acha que a África é uma savana. É um país, né? Muita gente acha que a África é um país. Poxa, ali naquele país, né? Tanta gente pobre.
E aí você na hora não sabe muito o que dizer, né? Você não pode reprimir, você não pode... Porque você sabe que aquilo ali é uma reprodução que vem acontecendo ao longo de muito tempo, né? Leila, você que estuda a África há tanto tempo, visita a África, conhece a África, o que é... E a gente aqui, já no VT de abertura, em outras entrevistas, sempre a palavra estereótipo aparece, né? Dá para explicar um pouco isso? Quer dizer, por que esse estereótipo é tão arraigado no Brasil, ou esses estereótipos são tão arraigados? Eles são arraigados no Brasil porque eles chegam aqui com os escravos, né, que vêm pelo tráfico atlântico, ou seja, que é uma retirada aí dos negros que são feitos escravos na África, e eles chegam e vão fazer parte, então, do imaginário e de uma ideologia que são muito próprias do Ocidente e, portanto, arrastam aí justificativas relativas ao colonialismo e à dominação, tais como classificação entre raças, ou seja, hierarquia entre elas, então brancos e negros estão nas duas pontas, Portanto, fundamentais. o continente africano seria É inferior. inferior. Então, é não civilizado, aliás, não é que é não civilizado, é primitivo, né? É inferior e, portanto, para chegar à civilização, tem de ser, no mínimo, tutelado. Né? Tutelado é depois de 1914, porque até então isto vai responder ou vai justificar tanto a escravidão como as formas compulsórias de trabalho, já dentro da própria África. Então, o que vem para a gente são escravos sem uma história anterior. Então, são seres que são capturados, que vêm para cá, como coisas, como bestas, como mostram, enfim, a documentação da época, ou seja, entre aspas, ambas as expressões, né? E, portanto, isso acaba atravessando no nosso cotidiano séculos e séculos, né? De formas variadas. Por exemplo, nos provérbios, por exemplo, nas cantigas, um monte aí de sambinha que a gente adora e que acaba reproduzindo e que tem uma série de preconceitos, né? Então, isso é muito recorrente, acaba culminando com a ideia atribuída, e fortemente com razões, ao Gilberto Freire, do mito da democracia racial, e que acaba sendo rompido gradativamente, no âmbito do conhecimento mais, no âmbito do nosso cotidiano muito menos, né, de uns 20 anos para cá, de forma mais sistemática. A lei, eu acho que nesse sentido é um marco, né, e que nos coloca frente a um problema. Nós temos uma lei para trabalhar com a África. Qual África? Né? Qual história? E de quem é essa história? A lei que você se refere à lei do a lei ensino... 10.000, da obrigatoriedade do ensino de história da África. Agora, você fez uma boa pergunta, qual história, né? Qual história? Qual África? Qual África? Então. O Maurício, eu queria conversar, eu li um artigo seu, a Leila falou um pouco dos escravos, né? E você toca no artigo que eu li sobre a cultura, sobre a religiosidade, tudo aquilo que foi deixado de lado quando eles foram transformados em simples instrumentos de trabalho, como a Leila falou, né, aqui. Como é que... e as pessoas no Brasil têm muita dificuldade, às vezes até os próprios descendentes dos africanos têm dificuldade de entender essa riqueza cultural da África. É uma coisa que impressiona muito, até porque a África não só é o berço da humanidade, o fóssil o mais antigo humanoide descoberto foi descoberto na Etiópia. Não é? Aliás, a Etiópia é um reino... é um reino interessantíssimo. Milenar. Mais do que milenar, é um reino ancestral. Pouca gente sabe, a Etiópia foi o segundo estado cristão do mundo. É importante lembrar isso porque, como a Leila fala da documentação, inclusive a própria bula papal que legislava a respeito da oficialização do tráfico, permitia, né, dava o direito de Portugal, Espanha, os europeus em geral, de escravizarem os infiéis ao sul do Cabo Bojador, que marca justamente o início da África Negra, né? Quer dizer, os infiéis. Sem contar que as religiões tradicionais africanas não podem ser tratadas como são, elas são religiões muito antigas também, quer dizer, os códigos religiosos iorubás, eles datam de milhares de anos. Então não são formas de religião primitivas, como se costuma falar por aí. Quer dizer, essas não são. Agora, tem também populações cristãs na África que são mais antigas do que as da Europa. O primeiro estado cristão no mundo é a Armênia, o segundo é a Etiópia, só depois, no Edito de Constantino, que o cristianismo se torna uma religião permitida
um império romano, mas não era oficial, né? Ele apenas permite a religião fazer prosélitos, ser cultuada, etc. Então, a Etiópia é um estado interessante não só pelo fato de ser o berço dos fósseis mais antigos que foram encontrados, a Lucy, que é o fóssil humanoide, é considerado o mais antigo, mais de 3 milhões de anos, foi descoberto na Etiópia, na região Afar, que é o norte desse país. Então, a Etiópia também é um país que se destacou por ser o baluarte da liberdade na África. Em 1998, quando a Itália penetra na Etiópia, isso em cima de um acerto feito entre as potências, que reservava a ela o direito de ter a Etiópia como esfera de influência, ninguém perguntou para os etíopes. Vocês queriam estar na esfera de influência? Ninguém perguntou para nenhum africano. Para nenhum deles. Nem país colonial. Não, a Conferência de Berlim, que juntou 15 países em Berlim, sob os auspícios do chanceler Bismarck, do Império Alemão, esses 15 países, 13 eram europeus, um era os Estados Unidos, que tinha uma relação... Depois você mostra o livro. Tá bom. Que tinha uma... Está caindo, está querendo aparecer. Acho que os Estados Unidos tinham uma relação especial com a Libéria, foram convidados, e o Império Otomano, que na época tinha posse de um trecho da África do Norte, mas nenhum país africano foi convidado. E partilharam a esmo. Né? E como você mesmo disse, esse continente, que é um continente que tem história, que tem geografia, que tem muita coisa para contar, ele é trabalhado, infelizmente, com estereótipos. E a palavra estereótipo já diz o que é. Do grego, estereótipo significa o quê? Algo que não é real, é imaterial, e ele se torna concreto por força da repetição. Né? Então, as ideias que a gente tem da África não são ideias concretas, são ideias que vêm de um imaginário, como a Leila citou, correto? E como a Aline também estava colocando essa questão da percepção, que vem do imaginário do preconceito, do racismo. E como é que a gente consegue quebrar esses estereótipos? Quer dizer, qual é a forma de romper? Aliás, eu pergunto para você, no teu trabalho com estudantes, com jovens, esse estereótipo está presente até na academia, quando eles chegam? Agora, muito menos. Né? Quer dizer, na verdade, a História da África começa na Universidade de São Paulo, em 1998. Vejam como é tardio. Né, a primeira turma de História da África. Eu tive um curso de Sociologia da África Negra algumas décadas antes. Sim. Mas chamava Sociologia da África Negra. Inspirado, História da África. Portanto, inspirado num livro que é célebre, do Balandier, e que é publicado nos anos 1950 e que acompanha, então, toda a ruptura, ou seja, marca a ruptura e acompanha depois os revolucionários e marca a ruptura com a antropologia colonial. Né? Então, passa-se a pensar o tema do colonialismo de uma forma mais crítica. E isso inspirou outras sociologias a também tratarem do tema da África. Agora, história curiosamente, África Negra. África Negra. Então, vamos chamar a atenção disso. Quer dizer, esta já é uma complicação que hoje a gente tenta superar, que é não dividir a África entre a África branca e a África negra, tendo o Saara aí como um meio que interceptaria os intercâmbios, etc. Mas, voltando à sua questão mais direta, em 98 e ao longo do tempo tem diminuído este estereótipo. As primeiras provas que eu recolhi não era nada incomum. Eu não vou dizer que era comum, mas não era nada raro a gente ler o país africano. Isso na universidade? África, sim, era um país. O povo africano, isso até se explica também por uma questão pan-africanista, etc. Mas era o singular. E quando se apontava para a heterogeneidade, era uma heterogeneidade que dava conta de uma África branca e de uma África negra, mas não de Áfricas onde a heterogeneidade estava em todo o continente, e um continente fortemente marcado pelas heterogeneidades, pelas diversidades culturais, entendendo cultural no seu modo mais amplo, né? Um modo de plantar, de colher, de dormir, de acordar, de fazer amor, de casar, de cultuar os seus ancestrais, né? Enfim, eu estou dizendo isso porque às vezes também ocorre muito da gente pensar cultura e fazer um reducionismo. Então, o que é cultura? É a música, é o batuque. Se exclui já a partida, a cora, que é um instrumento lindíssimo de cordas e não, portanto, os batuques, não que eles não sejam importantes. Se explora, então, nesse cultural... Na verdade, a gente só vê muito batuque, né? Pois é, mas não se explora uma parte que é lindíssima. Que é o instrumento de corda. Que é o instrumento de corda, quer dizer, a cora acompanha o quê? Acompanha os griots, que são
bibliotecas ambulantes, né, que são depositários da cultura das gentes, das genealogias, dos mitos, das lendas, dos mitos de fundação dos impérios, né? Então veja quanto se perde. Muita coisa. Né? E a gente não sabe que existe Cora. Né? Hoje a Você internet descobriu muita ajuda a coisa. televisão. também. Pessoalmente, Aline, você essas coisas, por exemplo, ela falou da Cora. Você descobriu coisas que você não imaginava que pudessem existir? Eu descobri, mas eu acho que até complementando uma coisa que a Leila falou, eu acho que a educação ela é uma base, né? Eu acho que ela é o começo. Eu acho que a mídia entra com o segundo papel, que é de informar, porque eu acho que mais que conhecer a África, a sua história, a sua geografia, as suas particularidades, que são muitas, a gente também tem que tirar um pouco essa falta de orgulho, né, dessa herança africana, né, que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que há gerações que já... Eu vou pedir licença e vou falar em vergonha mesmo. Vergonha, né? Eu estou sendo talvez... concordo exatamente. Então, eu acho que a escola está aí para formar as novas gerações, com um olhar diferente com relação à África, com conhecimento realmente apropriado. Mas eu acho que existem gerações que já não tiveram essa oportunidade. Eu acho que isso deixa uma herança muito, eu diria até maldita, né? Porque é uma herança que vai gerando uma educação dentro de casa, uma vergonha, não só por parte dos afrodescendentes, mas do povo brasileiro de uma maneira geral. Né? Eu acho que a herança africana na nossa cultura, ela está em todos os lugares, né? Brancos, não brancos, pardos, negros. A África está na nossa história de qualquer forma. Então, eu acho que a educação entra como uma raiz aí, uma semente a ser plantada e vai criar uma raiz, a gente espera uma raiz que vai perseverar, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que pensar nas gerações que já estão aí. E aí eu acho que a mídia, nós, jornalistas, como a TV Brasil, a TV Bandeirantes, todo mundo tem que entrar nesse debate, né? Quer dizer, a África tem que entrar... com menos Savana. A gente tem que... Essa foi boa. A TV Globo eu acho que com primeiro menos Savana. eu acho que o Nova África inovou no sentido de trazer as reportagens, mas dar voz aos africanos, mas a linguagem, né? De quebrar realmente com esses termos e realmente trabalhar tudo de uma maneira diferente. Mas acho que a África tem que estar no noticiário mais. A África tem que estar na primeira página do jornal, a África tem que estar na escalada de um telejornal, né? O Sudão está passando, uma parte do Sudão nesse momento, no Sudão, passa por uma crise humanitária terrível, né? A gente não vê isso em nenhum lugar, né? Com cuidado, a não ser né? Porque às vezes até aparece. Ou se aparece de uma maneira, né? Quer dizer, a gente não viaja para a África, né? Para cobrir. Eu acho que isso é um começo muito importante. Aline, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas a conversa está ótima. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui sobre a África na televisão e o Brasil na África também. Nós voltamos já.